Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, somos os alunos, né, do curso de farmácia do 10º semestre do Centro Universitário Unifecaf. E aí, como parte da disciplina da farmácia 360, nós temos aqui a incumbência de fazer uma entrevista com uma profissional totalmente capacitada para entender como é que é o papel dela no desenvolvimento de vacinas e de medicamentos imunobiológicos. A gente tem como convidada hoje a professora Bárbara, que participou de um projeto de desenvolvimento de vacina veterinária e também de iniciação científica. Então, professora, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco aí da, da sua vivência, do seu conhecimento, da sua formação acadêmica. Boa noite. Eu agradeço muito o convite para ter esse bate-papo com vocês. Eu sou farmacêutica desde 2008. Assim que eu terminei a graduação, eu fui fazer mestrado na área de planejamento de fármacos. No primeiro momento, eu não tinha focado para a área de vacinas, e sim para a área de medicamentos. Terminando o mestrado, eu comecei a ser docente de centros universitários e fui para a área de pesquisa dentro dessa parte de pesquisa e medicamentos planejamento de medicamentos. E aí eu comecei de um projeto lá no Instituto Butantan, na área de medicamentos em si, foi quando surgiu essa parceria com uma empresa externa para fazer desenvolvimento de uma vacina veterinária. Então foi o primeiro contato que eu tive com o desenvolvimento de imunobiológicos e vacinas. Eu adorei essa área, trabalhei nesse projeto por 4 anos, resultou numa vacina que está em produção, né? Essa vacina veterinária resultou numa patente pelo Instituto. E depois de uns anos, como é uma área que eu sempre gostei, e tendo contato com os alunos na graduação também, alguns alunos demonstraram interesse, a gente teve um projeto recente de iniciação científica também, na área de vacinas, mas já foi na parte de doenças negligenciadas, foi na busca de epítopos, pensando na composição de uma vacina agora para uso humano. Obrigado, professora, pela apresentação. Agora seguiremos com algumas perguntas mais específicas, tá bom? Tá. A primeira pergunta seria: quais seriam as responsabilidades na atuação na área? Dessa área de vacinas, né? A cadeia Isso. produtiva de uma vacina ela é enorme. Então, a gente tem desde o início da pesquisa da composição dessa vacina, né? Então, quando você tem um produto farmacêutico, você tem uma composição, então precisa ter substâncias que estimulem a resposta imunológica, e depois você entra no processo de produção mesmo desses imunobiológicos e controle de qualidade, invase e assim por diante. A experiência que eu tive nesse processo foi logo no início, que é qual a combinação que eu preciso ter de substâncias dentro daquela vacina para que ela realmente estimule uma resposta protetora. Então, minha expertise nessa área é na pesquisa por epítopos, que são sequências que estimulam a resposta imunológica. Então, a sacada é qual combinação dessas sequências que vai estimular a resposta imunológica e que essa resposta se mantém como protetora. Por exemplo, a ideia é ter uma vacina que você não precisa ficar revacinando tantas vezes, né? Então, as responsabilidades nessa área, que foi essa parte inicial, envolve estudar muito o que tem sido levantado sobre o agente infeccioso. Então, no caso dessa vacina veterinária, a bactéria estudada foi a anaplasma. Então, eu precisei fazer um levantamento sobre todos os tipos de anaplasma que tem, então, as espécies, quais são as linhagens, qual tipo de linhagem que acomete cada tipo de animal, qual é a que mais incidente, por exemplo, no gado, aqui no Brasil, como que é a resposta dela para a doença, então como que ela provoca a doença, como todo o mecanismo da doença é envolvido, a gente precisa aprender para pensar o seguinte, tá bom, que partezinho da bactéria que eu preciso selecionar para fazer essa composição da vacina. Então a gente tem que estudar bastante sobre a morfologia do agente infeccioso, o ciclo de vida dele, como que ele infecta o animal, qual é o decorrer da doença e como que o animal responde para poder ter mais informações. Então, quanto mais informações a gente tem sobre esse ciclo completo, melhor a chance de escolher pedaços, né, fragmentos que realmente sejam protetores.
Mesmo nessa parte de escolha, a gente combina esses fragmentos, então, a gente aí faz uma produção em pequena escala, e isso tem que ser testado. Então, eu trabalhei em parceria direto com quem fazia os estudos pré-clínicos, então foram testados nessas combinações em camundongos, para saber se realmente tinha uma resposta imunológica. Quando a gente acertou a combinação direitinho, aí foi para ensaios clínicos direto no gado. Então, essa foi a participação. É uma equipe multi, não é só farmacêutico, então tem veterinários envolvidos também, biólogos, biomédicos, mas dentro da nossa área envolve muito o entendimento de microbiologia, imunologia, parasito, patologias, hemogramas. Eu tive que ver hemato, tive que aprender hemograma da vaca, gente. É impressionante. E aí a gente vê esse contexto todo e aí vem no que é mais particular, que é o nosso, que é, tá bom, como que eu desenvolvo um medicamento, como que eu desenvolvo uma vacina. Então eu vejo de forma geral, são as principais contribuições na área. Obrigada. Imagina. Certo. Professora Bárbara, a gente, isso aí parece bem complexo, mas a gente está com uma turma que está iniciando o curso, o pessoal está ainda muito curioso com essa questão da área da farmácia. Você pode falar sobre as competências para trabalhar nessa área? O que você acha que precisa para trabalhar nesse ramo? A área industrial é super desafiadora, né? Como é um processo muito longo e precisa de muitas habilidades diferentes, o farmacêutico ele nunca trabalha em todas as etapas, né? Então, tanto para medicamentos quanto para vacinas, a gente acaba dividido de forma geral. Ou você está na formulação, né? Então você tem a composição, você pega as hifas, as matérias-primas para poder fazer a composição inicial ou da vacina ou do medicamento. Ou você trabalha na produção em si das especialidades, né? Então, no caso da vacina, os frascos, se for uma vacina liofilizada, uma vacina já na fase aquosa, se for um medicamento, comprimidos, cápsulas, assim por diante. O controle de qualidade o tempo inteiro acompanhando todos os processos, do início, da produção, do fim. Tem o invase. Então, para trabalhar nessa área, além da graduação, claro, é muito importante que a gente tenha estudos, aprofundamento. Então, quem gosta, por exemplo, da área de vacinas, para a parte realmente de imunobiológicos e imunologia. Quem tem interesse na parte de produção, vale muito a pena fazer uma pós-graduação voltado para os insumos farmacêuticos e as técnicas, né, de tecnologia farmacêutica, que é diferente a gente aprender na bancada e aprender numa escala industrial. A área de controle de qualidade, ela é riquíssima também, porque você acompanha todos os processos do início ao fim. Então, existem pós-graduação na área de controle. Nós temos a parte de documentação e legislação, que envolve todos os processos, né? Então, tem a parte de auditorias também, que é um caminho, garantia da qualidade. E essa parte realmente de legislação, acho que é o que pega mais, que não é todo profissional dentro da indústria que entende, mas todos os processos dependem de partes regulatórias. Então, por exemplo, quem quer ser super bem sucedido nesse ramo, se vai para a área de aspectos regulatórios também, é uma área bem interessante, que dá um retorno financeiro também muito bom para os farmacêuticos. Então, para resumir, fazer a graduação e pesquisar uma área para você se aprofundar mais voltada para o setor que você quer trabalhar dentro da indústria, porque é impossível você fazer uma pós-graduação só e estar preparado para atuar em todas as áreas que ela tem, né, que ela oferece. Eu não consegui ouvir direito, desculpa. Você consegue repetir, Paulo? Acho que o áudio está com um probleminha no áudio. Posso fazer a pergunta aqui, Paulo? Dentro desse contexto todo que você mencionou, professor, né, das responsabilidades da área,
as atribuições, né, as competências necessárias para a atuação, qual que foi a parte mais desafiadora, os desafios do início desse processo e, e o que mudou ao longo do tempo? Ó, assim, primeiro eu vou dar como foi uma vivência para mim e depois um panorama geral sobre a questão das vacinas. Para mim, enquanto profissional, o que é mais desafiador é que o profissional farmacêutico, ele não trabalha numa área só, ele não conhece uma área do conhecimento só. Então, quando a gente fala assim, preciso estudar imunologia, que é uma das disciplinas que vocês têm na graduação, a resposta imunológica é muito complexa. Então, é uma área muito, muito desafiadora. Então, a imunologia é como que o organismo responde contra um agente invasor. Então, para a área de vacinas, eu preciso entender como que é essa resposta. Mas eu preciso entender como que a doença também afeta aquele organismo. Então, eu preciso estudar a patologia. Aí eu preciso ir na parte de formulação. Então, quais são os ativos? Como que eu combino esses ativos? Eles são incompatíveis? Eles não são? Como que é a estabilidade dessa formulação? Então, vai para uma área que a gente chama mais de farmacotécnica. Então, eu acho que desafiador mesmo é você ter aprofundamento suficiente em várias áreas para conseguir combinar essas competências para você trabalhar de forma efetiva dentro da área que você escolheu. Então, e isso a gente ganha com o tempo, né? Então a gente se forma, aprendeu bastante na graduação e na vivência você vai aprendendo cada vez mais. Então aprende muito com parceiros profissionais, com profissionais de outras áreas, mas acho que o maior desafio é isso, é conseguir aprender e se aprofundar o suficiente em várias áreas. Então o farmacêutico não trabalha numa área só. Não existe assim, gosto de uma área de contabilidade, eu preciso aprender várias regras, mas a minha ferramenta principal é a matemática. A nossa ferramenta principal é química, é biologia, é documentação, então eu acho que é muito desafiador nesse sentido. Mas na área de vacinas em si, tem uma modificação muito grande. Antigamente, as vacinas, por exemplo, você pegava um indivíduo doente, então ele ficou infectado com aquela doença e ele não morreu por aquela doença, ou seja, o corpo dele se defendeu. Então, alguma coisa no sangue dele tem anticorpos que ele se defendeu. Então, você pegava de uma forma bruta o sangue dessa pessoa doente, que sobreviveu à vacina, que sobreviveu à doença, purifica isso, recolhe esses anticorpos e aplica num paciente que está doente. Então, é uma forma de vacinação. Depois que se entendeu que o nosso corpo, e aí acontece a mesma coisa na área veterinária, responde contra alguns pedaços do agente invasor, você começa a pegar o agente invasor, ou desativar ele totalmente, ou deixar ele mais enfraquecido, e deixar ele dentro da vacina. Então, você administra no paciente essa versão inativada ou atenuada, para que o seu corpo saudável responda contra. Então, essas são as vacinas tradicionais que a gente tem, por exemplo, como a vacina da gripe. E outras tecnologias vêm surgindo, por exemplo, eu não preciso mais do organismo inteiro, eu posso ter só uma sequência, como vacinas de RNA. Ficaram muito famosas depois da vacina de RNA da Pfizer, do Covid. Então, eu não tenho mais o microorganismo, eu tenho uma sequência. Quando é administrado no paciente, você vai produzir o que você precisa. Então, eu vejo que o que tem sido modificado mesmo são nessas tecnologias, são novas plataformas de produção de vacina e novas composições. As vacinas ficam mais seguras, aumentam mais a cobertura vacinal e elas ficam mais específicas. Então, isso tem sido uma melhoria assim, no mundo como um todo, tá? Obrigado, professora. Imagina. Tá com um problema ainda, Paulo. Vou seguir aqui. E para fechar a última pergunta aqui, dessa rotina toda, né? Do início, desse processo todo, desde o início de carreira também, se quiser abranger, quais foram as experiências adquiridas, vividas e que formaram a farmacêutica Barba de hoje? Pergunta difícil. Com certeza, aprender com quem já está na área, né? Então, sempre tem um profissional que já tem muita experiência, já passou pelos caminhos mais difíceis e encontrou um caminho. Então, aprender com quem já sabe muito é uma vantagem
sem dúvida nenhuma. Então as pessoas falam assim, olha, as vacinas antigas eram feitas assim, aí você aprende. A composição é dessa forma, a forma de testes, e aí você vai aprendendo. E uma vez que você entende a base, e quando a gente fala base, eu não falo básico de uma forma simples, mas de fundamental, sabe? Aí você começa a trazer o que você tem para contribuir. Então, primeiro a gente aprende muito, e aí você começa a contribuir um pouquinho. Olha, eu aprendi uma técnica diferente, deixa eu testar isso aqui. Então, essa questão de aprender com quem já estava lá, estudar muito, estudar muito. Uma das competências, por exemplo, a gente tem que ler artigo o tempo inteiro, porque o mundo inteiro está se esforçando, por exemplo, dentro de uma vacina numa determinada área. Então, você não pode fazer o que já tem sido feito, ou você não pode persistir em fazer algo que já foi descartado pela comunidade científica, né? Porque assim não é um caminho. Então você vê qual é a tendência, qual é o caminho que as grandes empresas têm, e a partir daí você segue o caminho, claro. E também muito importante para nós entender dentro do inglês, a gente tem que ler muitas coisas em inglês, que é difícil. Então uma competência é algo que a gente vai aprimorando sempre nesse setor. Que mais contribuiu? Olha, voltar no básico. Falar, eu sou farmacêutica há 15 anos, eu já estudei imunologia. Tá bom, mas eu quero saber como que é uma apresentação de antígeno. Eu preciso voltar lá. Na formulação a gente já sabe que na formulação eu tenho lá uma fase aquosa, eu preciso solubilizar tais insumos. Tá bom, mas qual é a técnica de solubilização? Como que eu calculo essas concentrações? Gente, cálculo de concentração aparece em tudo. Então você tem que voltar no básico para ter mais excelência. Os ensaios também, como que faz ensaio, como que manuseia. Por exemplo, eu lembro que uma das dificuldades que a gente teve no processo da vacina veterinária era ajustar a dosagem. Porque para um humano, o humano médio pesa 70 quilos, um animal pesa muito, né? Um boi, ele pesa horrores, ele pesa 3, 4 vezes, 5 vezes o nosso peso. Então ele tem uma resposta diferente. Então, as dosagens que a gente está acostumada não é usual. Mas uma coisa que é determinante para a área, que para mim permanece um desafio até hoje, que eu ainda continuo aprendendo, é a parte de bioinformática. Não dá para a gente excluir ferramentas computacionais que ajudam a processar dados numa velocidade maior, buscar dados numa velocidade maior. Então, é uma questão de ganhar tempo e fazer triagem. Então, as ferramentas computacionais são indispensáveis, mas o excelente profissional também. Porque a ferramenta ela vai buscar muito dado e vai te trazer esses dados. O que você faz daí? Aí você precisa ter aprendizado na área para poder fazer essas escolhas. Então, hoje em dia, o que eu acho que é desafiador e que constrói melhores profissionais é ter o conteúdo e saber usar essas ferramentas digitais para agilizar o nosso trabalho. Não sei se era exatamente o que vocês esperavam em relação às respostas. Perfeito. É, é totalmente aquilo que a gente esperava. Que bom. E acho que é o que a gente esperava, é o que não esperávamos menos do que isso de você. Você que esteve conosco nesse período aí de aprendizado, contribuiu demais com o nosso desenvolvimento. A gente é muito grato a você por esse período e por hoje também pela disponibilidade em aceitar o nosso convite e reservar um tempinho aí para nos ajudar nessa etapa final da nossa graduação. Imagina, eu fiquei muito feliz com o convite e eu me sinto muito honrada de ter acompanhado vocês. E vocês falam que vocês aprenderam comigo, mas eu aprendi com vocês. Vocês têm muita experiência e eu aprendi muita coisa com vocês também. Isso também constrói o professor e também constrói o profissional. Então eu agradeço de coração. Muito obrigada pelo convite. Foi uma delícia bater esse papo com vocês. Obrigado, professora Bárbara. Muito obrigada, Imagina. professora. Tchau. Eita.